Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de Química Geral Básica 3. E a gente, na última aula, terminou falando dos três tipos de interações intramoleculares: ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. E dando continuidade nisso daí, hoje a gente vai ver tipos de ligação e a gente vai dar ênfase na ligação iônica. Sempre que a gente fala de ligação iônica, a gente tem que ter em mente o seguinte: na ligação iônica, a gente tem um fluxo de elétrons. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho alguém que está doando elétrons e alguém que está recebendo elétrons. Então, eu tenho um fluxo de elétrons. Eu tenho uma ida e uma recepção de elétrons, né? Então, entendendo desse jeito, a gente vai ter um átomo que vai dar elétrons e um átomo que vai receber elétrons para atingir a sua estabilidade na sua camada eletrônica. Lembrando que a maioria dos átomos atinge sua estabilidade eletrônica com 8 elétrons na camada de valência. Uma coisa que a gente pode observar também nas ligações iônicas é que vai existir uma grande diferença de eletronegatividade. Se a gente relembrar um pouquinho lá na aula do curso de Química Geral Básica 2, a gente vai lembrar que a eletronegatividade está relacionado à capacidade ou à força com que um átomo atrai os elétrons em uma ligação. Então, quanto mais forte esse átomo consegue atrair esses elétrons em uma ligação, mais eletronegativo ele é. Então, ele vai ter uma maior tendência de receber elétrons. Aqueles átomos que são pouco eletronegativos ou que são eletropositivos, eles têm uma tendência maior de doar elétrons. Para ficar ainda mais claro, quando a gente olha para a tabela periódica, a gente vai ter, então, uma ligação entre, principalmente, entre metais, que têm uma tendência maior a doar elétrons, e a metais, que têm uma tendência maior a receber elétrons. Mas também pode acontecer entre metal e hidrogênio, né? E aí a gente precisa parar e prestar atenção também em um detalhe. A partir do momento que um átomo doa elétron ou recebe elétron, ele vai passar a ter um nome diferente. Ele vai passar a ser chamado de íon, né? E a gente tem íons positivos e íons negativos. Às vezes, isso cria um pouco de confusão na cabeça dos alunos. Por quê? Geralmente, quando eu ganho alguma coisa, eu fico positivo ou eu fico negativo? Aí, de maneira geral, quando eu ganho alguma coisa, eu fico positivo. Mas aqui a gente tem que prestar atenção no que a gente está ganhando ou no que a gente está doando, né? Olha só, a gente falou que na ligação iônica eu tenho um fluxo de elétrons, né? Elétron, quando a gente olhar direitinho, o elétron tem carga negativa. Então, quando eu estou dando alguma coisa que é negativo, eu tendo a ficar positivo. E quando eu estou recebendo alguma coisa que é negativa, eu tendo a ficar negativo. Então, olha só, o átomo que doa elétrons, ele vira um íon positivo. E o íon positivo a gente chama de cátion. O átomo que tem tendência de receber elétrons, a gente chama de íon negativo. E o íon negativo a gente chama de ânion, tá certo? Então, olha só, a partir desse momento, eu tenho então o íon positivo e um íon negativo. E esses íons vão se atrair eletrostaticamente, porque carga positiva atrai carga negativa, e essa atração é uma atração forte. Então vamos olhar um exemplo que foi o que eu falei para vocês na aula anterior. Eu tenho, por exemplo, o átomo de sódio e o átomo de cloro. Dá uma olhadinha aqui para mim. Quando eu olho para a distribuição eletrônica do átomo de sódio, eu vou ver que na camada de valência dele, ou seja, na camada mais externa dele, ele só tem um elétron. Lembra lá na tabela periódica, o sódio é da família 1A ou do grupo 1. Lembra, família é uma nomenclatura antiga, mas que muitas vezes ainda é usada, né? Então ele é do grupo 1. Como ele é do grupo 1, na sua camada de valência ele tem um elétron. E o cloro é da família 17, ou do grupo 17 ou da família 7A, desculpa. Por ser do grupo 17, na sua camada de valência ele tem 7 elétrons. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Vamos pensar aqui no sódio. Se a gente olhar a camada anterior dele, ele tem 8 elétrons na sua camada de valência. E aí eu pergunto, o que é mais fácil para o sódio?
ele se livrar desse único elétron que ele tem na camada de valência e a camada de valência dele passar a ser anterior, que já está completa, ou ele receber 7 elétrons. Para o sódio, é muito mais fácil ele doar esse elétron. E olha aqui para o cloro. Ele já tem 7 elétrons na camada de valência, e na anterior ele também tem 8. O que é mais fácil para ele? Ele receber um elétron para completar esses 8 elétrons na camada de valência, ou ele se desfazer de todos os 7 elétrons que ele tem? Para ele é muito mais fácil receber esse um elétron. E para o sódio é muito mais fácil doar esse um elétron. E é exatamente o que acontece. O Olá, sódio... peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Acontece. O sódio, que é um metal, ele doa um elétron, e o cloro, que é um ametal, recebe esse um elétron. No momento, então, que o sódio doa esse elétron, ele passa a ser um íon positivo, com carga mais 1, porque ele doou um elétron. E olha só, o íon positivo, o cátion, ele é menor do que o átomo neutro. Já o cloro, ele vai receber esse elétron. Quando ele receber esse um elétron, ele vai se tornar um íon com carga menos 1, porque ele recebeu um elétron. O íon negativo, ele é um pouquinho maior do que o átomo neutro. Então, olha só, a gente tem um íon de carga positiva e um íon de carga negativa. Essas duas forças de cargas opostas vão se atrair e vão se ligar muito fortemente. E aí eles vão formar um composto novo, que é o cloreto de sódio. E o cloreto de sódio, ele deixa tanto o sódio como o cloro muito mais estáveis do que quando eles estavam isolados, né? Então esses átomos estão se ligando para se tornarem mais estáveis, tá bom, pessoal? Então, olha só, vamos ver um outro exemplo quando a gente olha na distribuição eletrônica mesmo, que a gente aprendeu no curso anterior. Se eu pegar, por exemplo, o magnésio ele tem 12 prótons, ele tem número atômico 12. Então, ele também tem 12 elétrons. E o flúor tem 9. Então, vamos fazer a distribuição aqui do magnésio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Na camada de valência do magnésio, ele possui 2 elétrons. Na camada anterior, olha lá, ele tem 6. O flúor, na primeira, vai lá, 1s2, 2s2, 2p5, né? 2 mais 5, 7. Então, na camada de valência dele, ele tem 7 elétrons. É mais fácil para ele receber um elétron. Então, olha só, aqui é um caso um pouquinho diferente do exemplo anterior. Eu tenho um magnésio que precisa se desfazer de 2 elétrons. E eu tenho o flúor que só recebe um elétron. Então, olha só isso daqui. O magnésio, como ele vai doar 2 elétrons, ele vai ficar com carga mais 2. E o flúor, que tem carga, vai receber um elétron, vai ficar com carga menos 1. Quando os dois se ligarem, olha só, para neutralizar uma carga mais 2, eu preciso de quantos flúors? Eu vou precisar de 2. Então, vai ficar MgF2. Vamos ver como é que isso fica mais claro? Existe uma regrinha
que existe vários nomes, como, por exemplo, regra do tombo, regra do X, regra da Xuxa. O que ela diz para a gente? Ela diz, por exemplo, eu tenho um cátion e um ânion, né? Esse cátion tem carga mais alguma coisa, e esse ânion tem carga menos alguma coisa. Quando esses dois íons vão se ligar, a carga do cátion ela desce para frente do ânion, sem o sinal. E a carga do ânion desce para frente do cátion, também sem o sinal. E é exatamente isso que a gente observa no exemplo anterior. Olha aqui, a carga do magnésio era mais 2 lá em cima. E a carga do flúor era menos 1 lá em cima. O 1 desce para frente do magnésio, mas o 1 eu não preciso representar. O 2 desce para frente do flúor, né? E aí eu tiro a carga. Quando esse número está embaixo, aqui pequenininho, a gente chama isso de atomicidade. Ela diz para mim quantos átomos daquele elemento tem ali. Então, olha só, aqui no magnésio tem 1 átomo de magnésio. No flúor tem 2 átomos de flúor, tá certo? Além disso, a gente consegue observar algumas características dos compostos iônicos. Todos os compostos iônicos, em temperatura ambiente, eles são sólidos, porque, como eu falei para vocês, essa atração, isso que liga um átomo no outro, ela é muito forte. E aí eu vou ter um polo positivo e um polo negativo, né? Então, a gente vai ver mais para adiante como que essas moléculas vão se ligar umas às outras quando a gente vai falando de interações intermoleculares. Então, todos os compostos iônicos são sólidos à temperatura ambiente. Além disso, eles têm altos pontos de fusão e ebulição. E uma coisa que vestibular e Enem gosta muito de perguntar, gente, com relação à condução de corrente elétrica desses elementos, né, desses compostos. Os compostos iônicos, eles conduzem corrente elétrica em 2 formas. Ou quando eles estão fundidos puros, ou seja, eu aqueci até acontecer a fusão desse composto e ele ficar líquido, que aí eu vou ter a possibilidade de um fluxo de elétrons para a condução de corrente elétrica, ou então quando ele está no estado aquoso, ou seja, quando ele está dissolvido em água. Então, compostos iônicos conduzem corrente elétrica quando? Quando eles estão fundidos puros ou quando eles estão no estado aquoso, ou seja, dissolvidos em água, tá certo? Eu espero que ligação iônica tenha ficado muito claro para vocês, que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê no próximo conteúdo para falar sobre ligações covalentes. Um forte abraço. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!